Olá, boa tarde. Já está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo o NT Sul, desta quarta-feira, 9 de agosto. Hoje tem participação ao vivo da Thelma Tomás. Ela fala sobre o encontro de hoje à noite para Cachoeira do Sul demonstrar interesse por uma unidade do Instituto Federal Farroupilha. A audiência pública vai trazer a reitora e autoridades estaduais ao município. E ainda, Dia dos Pais está movimentando lojas de todo o país. E aqui em Cachoeira do Sul, as lojas já se preparam para essa data importante, oferecendo ofertas imperdíveis nesse Dia dos Pais. E além disso, uma das estratégias dos lojistas é oferecer descontos paralelos. Em Cachoeira do Sul, as escadarias da Catedral serviram de palco para uma atividade de reflexão e alerta contra o feminicídio. A gente é namorada, a gente é esposa, mas a gente não é propriedade de ninguém. Neste agosto lilás, mês de conscientização pelo fim dos crimes de gênero, a campanha Levante Feminista lançou um site de monitoramento. Ele deve ser um instrumento de apoio para prevenir e acompanhar casos de feminicídio. Seu cachorro late o tempo todo, você briga, manda ele parar, mas não adianta? E pior, ele late ainda mais alto? Então atenção, porque a sua maneira de corrigir deve estar errada. Eu tenho certeza que você já disse aí, eu não recompenso maus comportamentos do meu cão. Será mesmo? E nós também vamos te mostrar como está o tráfego na Ponte do Fandango. A nova determinação do DENIT, com redução de peso, já está valendo. E como você já sabe, o NT Sul tem sempre um espaço reservado para você. Você pode mandar a sua mensagem com uma informação, um recado, uma reclamação, uma boa notícia. Número na telinha para você interagir com a gente, 51997697129. Ou então comente nas nossas transmissões ao vivo, no Facebook ou no YouTube. Vá participando, o NT Sul já está no ar. E hoje é o dia! Chegou a hora de Cachoeira do Sul mostrar a sua força e lotar a Câmara de Vereadores no Start, por uma unidade do Instituto Federal Farroupilha aqui na cidade. Esse encontro da reitoria, autoridades municipais e estaduais vai servir como um termômetro para que o governo entenda o nível de interesse dos cachoeirenses em sediar um campus do IFAR. A Thelma Tomás fala com a gente ao vivo sobre esse encontro, que acontece hoje à noite. A Thelma já está ali em frente à Câmara dos Vereadores. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa acompanhando o NT Sul. Exatamente, é hoje. Não tem compromisso mais importante para essa noite do que este, vir para cá, para a Câmara de Vereadores e lotar o plenário Edgar Miller para mostrar esse interesse do município de Cachoeira do Sul em sediar um campus do IFAR. Do meu lado está a Larissa Escota, ela que é servidora do Instituto Federal Farroupilha e acompanhou a instalação de um dos campus do Instituto aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ninguém melhor para nos trazer detalhes sobre como esse processo se dá e também dar dicas para os cachoeirenses que também estão interessados em saber como a gente pode se habilitar e que movimento é esse que pode fortalecer a vinda do IFAR para cá. Muito obrigada por ter aceito o convite, Larissa, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é de convidar a comunidade, dizer da importância, né, dos cachoeirenses participarem dessa audiência pública, essa audiência que vai contar com a presença da reitora do Instituto, né, a professora Nídia Heringer, que vai contar, né, deve contar com a presença maciça, né, de estudantes, de toda a comunidade, para que a gente mostre a força de Cachoeira, a gente mostre o nosso interesse em receber essa instituição. Larissa, tem questões aí que a gente já sabe que vão ficar mais para essa comissão, esse comitê que vai ser formado hoje, esse comitê técnico, mas a questão da participação popular é hoje demonstrar esse interesse e entender como esse processo vai se dar aqui em Cachoeira do Sul. A gente já foi vitorioso em mobilizações semelhantes, quando trouxemos a UERGS, quando trouxemos a UBRA, quando trouxemos mais recentemente a Universidade Federal de Santa Maria. Agora a nossa luta é pelo IFAR. Essa reunião hoje mostra, então, esse interesse para a reitoria e também para as autoridades políticas que farão essa mediação, esse lobby junto ao governo federal. Mas, tecnicamente, o que depois acontece a partir da formação desse comitê?
Bem, esse primeiro momento é o espaço em que a instituição, né, o Instituto Federal Farroupilha, demonstra, né, em que áreas atua, quais são os eixos tecnológicos que podem ser oferecidos em todo o IFAR, não só aqui em Cachoeira. É um momento em que há uma explanação sobre o que é o IFAR para que a comunidade conheça, porque muitas vezes fala em Instituto Federal e a comunidade não sabe do que está se tratando. Então vai informar o tipo de curso, os níveis em que atua. E a partir dessa primeira demonstração é que a comunidade pode então dizer se deseja receber a instituição. E eu penso que esse é o momento de Cachoeira receber uma instituição deste tamanho, desse porte, porque certamente vai agregar ainda mais para o desenvolvimento não só de Cachoeira, mas de toda a região central. A gente conversava antes de iniciar essa intervenção ao vivo, né, Larissa? E tu falava sobre um ponto muito importante, que é a formação que inicia no ensino médio, técnico e pode seguir até o doutorado. Então é a retenção dessas profissionais aqui que iniciam uma formação e seguem e podem aí contribuir para o desenvolvimento da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios aí da formação, inclusive para o desenvolvimento econômico da cidade de Cachoeira do Sul, que é o interesse que todos nós temos, né? Perfeito. Só gostaria de fazer uma retificação, nós não oferecemos doutorado, nós oferecemos até o nível de especialização até o momento. Bom, mas os institutos, eles nascem com a proposta de verticalização da educação. O que significa isso? Significa que nós oferecemos cursos que vão desde o nível médio até a pós-graduação. Então, nível médio, subsequente, que são aqueles cursos para quem já terminou o ensino médio e quer uma formação profissional, cursos de graduação, licenciaturas, bacharelados, cursos de tecnologia e pós-especializações. Então a ideia é que o Instituto, vindo para Cachoeira, ele consiga fazer com que os nossos jovens permaneçam aqui, oportunizando, né, uma profissionalização para que eles possam não precisar ir trabalhar longe, mas garantir o desenvolvimento daqui, da região. E por isso é tão importante que as escolhas que vão ser feitas dos cursos que vão ser possivelmente abertos, dialoguem com os arranjos produtivos locais, com as necessidades, com as demandas de Cachoeira e região. Com isso, certamente nós vamos ter profissionais capacitados para fazer de Cachoeira um polo de oportunidades. Isso quer dizer que a gente vai ter que pensar o Instituto Federal Farroupilha dentro dos cursos que nós já temos na UERGS, na UFSM, na UBRA, mais ou menos nesse sentido na UAB também, cursos que se correlacionem, que se complementem, é isso? Eu acho que é necessário diálogo com aquilo que a cidade tem de demanda, com aquilo que nós já sabemos que dá certo, e também nós temos que olhar o que Cachoeira precisa nesse momento, né? Quais são as áreas mais precárias em termos de ensino. Então é por aí. Eu acho que há um diálogo que vai ser feito depois, né, como bem comentaste antes, quando for formada a comissão, mas eu acho que a cidade já pode ir pensando sim o que ela deseja do Instituto Federal Farroupilha. Uma outra informação que eu acho que é bastante importante a gente trazer aqui, né, Larissa, e que a gente já trouxe aqui para todos os telespectadores que estão acompanhando essas informações que a gente vem trazendo sobre essa mobilização toda em função do IFAR. E, aliás, eu já vou falando aqui, Nunes, começou a chover, a gente vai puxar a Larissa, a nossa convidada, um pouquinho mais para cá para proteger da chuva, porque a chuva começou a apertar. É a questão das contrapartidas, né, que os municípios estão oferecendo. A gente tem a nosso favor, né, Larissa, o fato de que não há nenhum campus do Instituto Federal Farroupilha na região central. Então a gente já larga na frente porque existe o interesse do governo federal em garantir campus em vários locais do país. A gente já larga na frente nesse aspecto, mas é preciso garantir uma contrapartida robusta, né? Sim, nós temos campi hoje dentro dessa região aqui, em Júlio de Castilhos e São Vicente do Sul, mas mais perto de Cachoeira, né? Saindo da região de Santa Maria, nós não temos. Então, o fato de Cachoeira se colocar como uma unidade significa trazer o Instituto também mais perto dessas regiões aqui, né? De todos esses municípios que fazem parte da nossa região e que precisam de um ensino público de qualidade. Com relação... Desculpa, qual é a pergunta? As contrapartidas. Esse ponto é fundamental. Por quê?
os institutos, né, ao serem abertos, eles precisam de uma infraestrutura para iniciar suas atividades. Não é possível a construção imediata de instalações, de forma que os municípios eles têm se empenhado muito em conseguir algumas instalações provisórias, ao menos, para dar conta do início das atividades, né? Eu sei que tem alguns municípios que estão já em tratativas bastante adiantadas, né? São Luís Gonzaga, pelo que eu sei, já tem uma área construída, né, a ser ofertada ao IFAR, uma área que já foi demonstrada como viável, né, e isso facilita muito, né, a instalação, porque é uma questão de receber os servidores e iniciar as atividades. Então, certamente, a contrapartida do município ela é fundamental e, assim, tem que demonstrar interesse e, nesse sentido, a mobilização de todas as forças políticas é muito importante, né? Essa não é uma luta de A ou B, é uma luta da comunidade cachoeirense, é uma luta que precisa ser a de todos nós, todas as forças, todas as potências que podem ajudar a Cachoeira a receber a instituição, eu acho que precisam trabalhar, porque o Instituto Federal Farroupilha tem uma das melhores notas, né, dentro de todos os institutos federais do Brasil, isso é preciso que se diga, né? Então, os nossos cursos são cursos de excelência, muitos dos nossos cursos recebem a nota 5, sendo que o máximo é 5, então, Cachoeira merece uma instituição como essa, né? E o Instituto Federal Farroupilha tem todas as ferramentas para desenvolver ainda mais a Cachoeira e região. Outro ponto que a gente pode resgatar aqui, né, Larissa, na nossa conversa antes de entrar ao vivo, é o fato de que Cachoeira tem uma oportunidade de fazer o mesmo que fez com a Universidade Federal de Santa Maria, resgatar essa perda histórica, né? Nós não tínhamos a universidade na época em que foi possível para que Cachoeira tivesse a Universidade Federal de Santa Maria, nós não tínhamos condições e a luta parou. Tempos depois nós conseguimos então trazer a Universidade Federal de Santa Maria para Cachoeira do Sul e agora acontece a mesma coisa com o Instituto Federal Farroupilha. No ano de 2012 foi ofertado um campus para Cachoeira e não foi possível porque estávamos batalhando para recuperar a perda da UFSM. Agora chegou a nossa hora, né, Larissa? Sem dúvida, Cachoeira é uma cidade muito forte, né? Uma cidade que tem uma potência muito grande, uma história muito bonita e certamente, né, com a chegada da UERGS, com a chegada da UFSM e agora com a chegada do Instituto Federal Farroupilha, nós nos tornaremos ainda maiores, né? Isso significa não só o desenvolvimento da região, mas principalmente, né, a transformação na vida das pessoas, a transformação na possibilidade de gerar uma formação que possibilite, né, as pessoas adentrarem no mundo do trabalho com qualidade e fazer desenvolver Cachoeira, que é o que a gente mais precisa. Agradeço a Larissa, que gentilmente nos atendeu, aqui encarou a chuva junto com a gente no ao vivo, né? Nunes, então é isso, todos os caminhos hoje nos levam aqui à Câmara de Vereadores, que a chuva não seja um empecilho e essa mobilização comunitária se confirme tal qual nós fizemos nas outras mobilizações pela UBRA, pela UERGS, pela Universidade Federal de Santa Maria e que venha então o Instituto Federal Farroupilha, porque nós merecemos, Cachoeira merece e a região também. Muito obrigado, Thelma. Thelma falando ao vivo com a gente, ali da região próxima, não é, da Câmara de Vereadores, onde acontece, portanto, essa audiência pública hoje à noite, convite feito para toda a comunidade de Cachoeira do Sul. O Dia dos Pais está chegando e o comércio está atento a essa data importante. A previsão é que as vendas sejam 2,2% superiores ao ano passado. Em Cachoeira do Sul, a expectativa é que as vendas sejam impulsionadas pelo frio, com a comercialização de vestuário. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, o volume de vendas para o Dia dos Pais de 2023 deverá alcançar os 7,67 bilhões de reais. O valor representa alta de 2,2% em relação à mesma data de 2022. Essa desaceleração da inflação deve se refletir na variação média dos preços de bens e serviços mais procurados para presentear os pais. Esse avanço é puxado especialmente pela alta dos preços de perfumes, que chega a 20%, dos sapatos, que estão em 15% mais caros, e dos livros, que aumentaram 13%.
Por outro lado, as televisões estão 14% mais baratas, seguidas dos computadores, que caíram 10%, e dos celulares, que tiveram redução de 4% nos preços. Roupas e calçados devem puxar à frente entre os mais procurados. O rendimento dessas lojas será responsável por 77% do total de vendas para o Dia dos Pais. De acordo com a estimativa da CNC, o faturamento desse segmento deve ser superior a 3,6 bilhões de reais. Bom, as vendas do varejo no Dia dos Pais de 2023 devem movimentar 7 bilhões 670 milhões de reais nesse ano. Se confirmada essa expectativa da CNC, representaria um aumento de 2,2% em relação à mesma data do ano passado. Apesar desse aumento, o setor ainda não consegue restabelecer o volume de vendas que se tinha antes da pandemia. E a razão para isso não é mais a crise sanitária, mas é o comportamento da conjuntura econômica nos últimos meses. A cesta de produtos ou o ticket médio de compras deve crescer 5,5% em 2023. Nos grandes centros, o avanço nas vendas também deverá se refletir nas contratações de trabalhadores temporários. E aqui em Cachoeira do Sul, as lojas já se preparam para essa data importante, oferecendo ofertas imperdíveis nesse Dia dos Pais. E além disso, uma das estratégias dos lojistas é oferecer descontos paralelos, ou aproveitando o inverno, ou propriamente quem vai comprar esse presente para o Dia dos Pais, atrelando promoções e também condições de pagamentos que podem se encaixar no bolso desses consumidores. É um momento do lojista, do vendedor, aproveitar esse momento na hora da venda e fazer mais uma venda, para quem está comprando poder estar levando mais produtos no mesmo momento. Eu estive há pouco comprando o presente para o meu pai e já vi que o movimento já está intensificado. Nos últimos dias, com certeza, o movimento tende a crescer, mas eu convido as pessoas a virem para o comércio local e fazerem as suas compras mais descansados, porque quanto antes, mais a gente compra melhor, Na última hora, com certeza, vão ter as ofertas, vão se intensificar as procuras, mas talvez não tenha tantos produtos disponíveis e numerações. Então, quanto antes vierem para o comércio, eu acho que as pessoas vão ser melhores atendidas, e vão poder também ter opções de escolhas, para poder dar um presente certo para o seu pai. E você de casa, está planejando também comprar um presentinho para esse dia especial do Dia dos Pais? Conte pra gente aí nas redes sociais, porque daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade e como nós fazemos aqui todos os dias, queremos ouvir você. Gente, a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul foi premiada na 5ª ação de reconhecimento Conviva Educação. Essa é a primeira vez que o município é premiado pelo bom uso do Conviva, que é uma ferramenta de gestão da Undime, disponível para todas as secretarias municipais de educação do país. Por meio dessa ferramenta, é possível gerenciar agendas e prazos, cursos de todas as áreas de gestão da educação, ferramentas de gestão como de lançamento de receitas e despesas. Em Cachoeira, a plataforma é usada principalmente na gestão dos recursos financeiros e também na busca ativa. Não foram preenchidas as 2 vagas abertas pela Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul para o cargo de fonoaudiólogo. O edital de chamamento público não despertou interesse em candidatos, atraindo apenas uma profissional que acabou sendo desclassificada por não cumprir os requisitos exigidos na seleção. A Prefeitura de Cachoeira ainda não definiu novas estratégias para suprir as vagas. O salário oferecido é de R$ 2.036 e a carga horária é de 20 horas semanais. Para a vaga de nutricionista, a profissional Maiane Araújo de Vargas ficou na primeira colocação, seguida pelas suplentes Priscila Feijó e Chayane Elvanger. Mulheres que são mortas apenas por serem mulheres. Essa é a definição do crime de feminicídio, um dos maiores desafios da segurança pública em todo o país. Durante o Agosto Lilás, mês de alerta e ações de prevenção e combate à violência contra a mulher,
ações em todo o país lançam uma luz sobre esse tema. Em Cachoeira do Sul, as escadarias da Catedral serviram de palco para uma atividade de reflexão e alerta. Em 2010, centenas de sapatos vermelhos foram expostos no coração da cidade do México, como forma de alerta para os altos índices de feminicídio no país. Em média, 10 mulheres ou meninas são mortas diariamente e apenas 10% dos casos são resolvidos pelas autoridades policiais naquele país. A iniciativa ganhou o mundo como forma de protesto, alerta e conscientização sobre a violência contra a mulher. Na tarde dessa terça-feira, a escadaria da Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Sul, recebeu 110 pares de calçados vermelhos em representação às 110 mulheres vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Uma performance da professora de dança Mariana Nunes e uma de suas alunas, representando a dor e a esperança por dias melhores e de mais respeito às vidas femininas, emocionaram o público que acompanhou a ação intitulada Pegadas Ceifadas, promovida pela Coordenadoria da Mulher. Nós achamos uma maneira leve de trazer a verdade dói muitas vezes, né? Trazer um assunto tão delicado que é o feminicídio. E não poderíamos deixar longe da programação do Agosto Lilás, que é de enfrentamento à violência doméstica. E essa arte contra o feminicídio foi uma maneira leve, digamos, a gente trazer um assunto tão delicado. E esses sapatos que são marcados, essas pegadas ceifadas, elas envolveram muitas mulheres com a doação de calçados, a lojinha HCB que nos emprestou. Eles foram pintados, calçados que foram descartados, então mobilizou e conscientizou essas mulheres que desconheciam que existiam tantos casos de mulheres vítimas de feminicídios no estado do Rio Grande do Sul. Embora os indicadores de criminalidade apontem para uma redução nos casos de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas autoridades na proteção às vidas femininas. E o Estado reconhece que a prevenção e a conscientização são caminhos essenciais para a redução desses casos. A violência contra a mulher é uma prioridade, né, da Polícia Civil, é um dos pontos focais assim, da atuação, né, tanto que a gente tem a divisão interna em departamentos e órgãos especialistas, né, no atendimento a vítimas vulneráveis, né, crianças, idosos e especialmente a vítimas mulheres. Né. A gente conseguiu nesse ano reduzir os índices de feminicídios, vem caindo, né, graças a esse trabalho de repressão, né, através de diversas medidas protetivas, prisões preventivas, também graças à conscientização, que é o trabalho que a gente participou hoje aqui, né? Conscientização da população quanto à possibilidade de procurar ajuda, de procurar auxílio, de estender a mão, né? E a gente conseguir dar esse resultado e conseguir estar trabalhando para conscientizar, para proteger, para prevenir, né, a violência contra a mulher. Nos primeiros 6 meses deste ano, o aumento na concessão de medidas protetivas de urgência foi de 37%. Para o delegado, esse incremento é positivo. Eu acredito que é positivo. A violência contra a mulher, ela existe, ela é dentro do lar, ninguém sabe, né? Então a gente não tem como avaliar em números se a violência dentro do lar diminuiu, mas a gente consegue avaliar que a procura pela proteção do Estado, ela aumentou. Então eu enxergo como positivo. Eu não acredito que a violência ela vinha diminuindo assim de forma rápida, né, dentro das casas. É uma lei que ela tem 17 anos, né, e ela trouxe uma conscientização, uma procura enorme das vítimas, mas eu não acredito que a gente tenha chegado em todos os lares, né? Tem lares que a gente não consegue acessar, mulheres que moram no interior, nas áreas rurais, mulheres em que a classe social é mais elevada, a violência ela existe e ela não aparece nos dados. Então, o aumento das medidas protetivas eu acredito sim que é excelente, porque quanto mais gente procurar, mais gente vai ver que é comum, que não fere ego, que
que é um auxílio que o Estado está proporcionando para essa mulher sair de um ciclo da violência e conseguir, né, dar a volta e ter uma vida pacífica, uma vida saudável. Mas em meio a toda essa ação coletiva, uma ação solitária chamou a atenção. Para Gessi, a realidade do feminicídio não é apenas um número e nem um dado distante. Foi uma situação que marcou a família e nessa ação ela decidiu colocar o par de sapatos de número 111 na exposição em memória da prima Marli, morta pelo ex-namorado. Eu vim hoje pela uma prima minha que foi assassinada pelo namorado em Dom Pedrito. Ela tinha 39 anos. E foi uma coisa assim que abalou toda a cidade de Dom Pedrito, porque ela era uma pessoa conhecida, ela era professora, psicopedagoga, uma pessoa alegre, cheia de cursos, cheia de vontade de crescer cada vez mais na profissão, e foi retirado isso dela, né? E ela foi assassinada no centro, na praça de Dom Pedrito, no meio da rua, né? Ele já tinha demonstrado ciúmes e ela terminou a relação. Mas eu acho, com certeza ele não aceitou, né? Então ele vinha tentando, eu acho, e naquele dia foi um dos dias que ele tentou. Ela vinha vindo com da escola dela, acompanhando um aluno, o aluno acompanhando ela, né? E chegou um momento que eles se separaram ali, porque o menino foi com a mãe. E aí ela seguiu sozinha. Ele chegou, abordou ela, né, na rua, no centro, e ele... Eu não sei, claro que a gente não sabe o que foi dito, né? Foi conversado, só sei que as pessoas que viram, que presenciaram, ele se afastou dela e deu uns 3 tiros, mais ou menos, acho que foi por aí, é isso. E depois acabou se suicidando na frente, os dois, um para cada lado, né? Para Gessi, esse gesto é mais que uma homenagem para a prima Marli. É um pedido de respeito a todas as mulheres. E por todas nós mulheres que não merecemos nada do que fazem com nós, eu digo com nós em relação a todas nós, né? Porque todas nós somos mulheres e todas nós queremos o bem uma da outra, né? Independente de raça, cor, credo, religião, nada, tudo tem que ser igual para todas as mulheres. Nós merecemos isso. A gente é namorada, a gente é esposa, mas a gente não é propriedade de ninguém. Respeito é a palavra, né? E já passou da hora da gente dizer basta de violência contra a mulher na nossa sociedade. Então, todas essas ações são muito bem-vindas justamente para proteger as mulheres e também vem no sentido de gerar conscientização com todos nós, né, que estamos envolvidos nesse processo. Consciência, conscientização é algo muito importante, muito relevante e necessário na nossa sociedade. Pois bem, nesse agosto lilás, mês de conscientização pelo fim dos crimes de gênero, a campanha Levante Feminista lançou um site de monitoramento e ele deve ser um instrumento de apoio para prevenir e acompanhar casos de feminicídio no Rio Grande do Sul. Levante Feminista é uma frente nacional de organizações. O símbolo é o girassol, sinal de esperança. O objetivo é mostrar que a violência contra a mulher afeta não apenas uma família, mas todos. As coordenadoras estaduais do movimento querem visibilizar a rede de ajuda existente e propor a análise dos feminicídios no estado. A plataforma Lupa Feminista monitora dados oficiais e de órgãos que atuam no combate a esse tipo de crime. A ideia da Lupa é dizer que, bom, primeiro que para ter uma política pública eficaz, né, para evitar feminicídios, uma política pública que dê conta dessa endemia que desse problema social que nós temos, precisa de dados corretos e precisa o olhar, né, correto também. A gente não está contando corpos. Essa é uma questão que a gente precisa dizer. Nós estamos falando de mulheres, de histórias interrompidas. Infelizmente, os números ainda estão altos para o que a gente planeja, para o que a gente precisa, para o que a gente espera.
Mas a notícia boa é que em relação ao primeiro semestre deste ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado, nós tivemos a diminuição dos feminicídios em 32%. Quando a mulher sofrer qualquer tipo de violência contra si, é interessante que ela procure a delegacia mais próxima. Toda e qualquer delegacia tem atendimento para a mulher em situação de violência. O Estado emite, em média, 459 medidas protetivas por dia. No primeiro semestre deste ano, 40 mulheres perderam a vida. O termo feminicídio foi usado pela primeira vez em 1976 pela socióloga sul-africana Diana Russell. The origin and significance of the term femicide. Ela evidenciava, assim, que a violência extrema ocorria por razões de gênero. A definição foi adotada por diversos países, incluindo o Brasil, especialmente a partir de 2006, quando a Lei Maria da Penha estruturou o atendimento para as vítimas de violência doméstica. A lei vem se renovando ano a ano para continuar protegendo as mulheres. Ela vem trazendo novas ordenações, novas regras e vem fomentando a criação de outros tipos penais para que todas as violências constantes na lei sejam abraçadas, abarcadas por um tipo penal, para que a gente possa punir o agressor. Para explicar os dados, as ferramentas de proteção e envolver mais pessoas no enfrentamento à violência, o Levante Feminista fará um curso online sem custo. Serão 3 encontros. Nas redes sociais está o link para a inscrição. Para que cada uma de nós sejamos multiplicadoras, né, desse processo. E que a lupa realmente seja uma ferramenta de acesso, uma ferramenta para as mulheres gaúchas no enfrentamento à violência contra a mulher e para evitar feminicídios realmente, que a gente consiga é a nossa pretensão, é o nosso objetivo. E nós vamos agora para o nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver a sua participação, a sua opinião sobre os fatos do dia, sobre as reportagens que nós estamos trazendo aqui no Telejornal NT Sul e também para relatar a sua informação, o que acontece onde você está. Mande a sua mensagem, nosso WhatsApp é o 51997697129. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre as nossas lives, o pessoal está participando com a gente lá nas nossas redes sociais, em facebook.com/TV Cachoeira e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Obrigado a você que está com a gente interagindo também por meio das lives. Vamos para a telinha? Participação de Cris Cunha Barros, de Cachoeira do Sul, sobre feminicídio. O caso bem conhecido aqui na nossa cidade foi da Adnan Correia Melo. Obrigado, Cris, pela participação e por trazer aí a lembrança, né, sobre esta triste situação. Quem mais? Paulo César. Assim está Lajeado, muita chuva. Obrigado, Paulo, pela participação, por mandar a foto aí da cidade pra gente também aqui no nosso WhatsApp. Quem mais? A Isabel está participando. Sou fã do IFAR e torço para chegar aqui. Cachoeira tem que ter toda a infraestrutura para receber. Meu filho, professor de engenharia mecânica em Ibirubá, terminando o doutorado. Tá aí a foto, então, do filho da Isabel. Obrigado, Isabel, pela participação com a gente. Destacando, tem audiência pública hoje à noite na Câmara dos Vereadores aqui em Cachoeira do Sul para tratar justamente sobre o Instituto Federal Farroupilha. Tem outras cidades, outros municípios que estão mobilizados também, a semelhança de Cachoeira do Sul. E, claro, estamos aqui torcendo para que o município consiga, né, se credenciar, se habilitar, oferecer a estrutura necessária para receber uma unidade, um polo, um campus, né, do Instituto Federal Farroupilha. Daqui a pouquinho, mais participações da nossa audiência. Vá mandando aí o seu recadinho. Intervalo agora e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, seu cachorro late o tempo todo, você briga, manda ele parar, mas não adianta. Pior, ele late ainda mais alto. Então atenção, porque a tua maneira de corrigir pode estar errada. Eu tenho certeza que você já disse aí, eu não recompenso maus comportamentos do meu cão. Será mesmo? E nós também vamos te mostrar como está o tráfego na Ponte do Fandango. A nova determinação do DENIT, com redução de peso, já está valendo. Nós voltamos já já. Meio-dia e 40, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, o que estava previsto se confirmou. O mês passado bateu o recorde de mais quente já registrado na Terra.
Os efeitos do aquecimento global geraram incêndios, ondas de calor e prejudicaram pessoas em diversas regiões. Julho de 2023 bateu o recorde de mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior, de julho de 2019. Os dados são do Observatório Europeu Copérnicos. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 graus Celsius mais elevadas do que as registradas para julho entre 1991 e 2020. Havia pouca dúvida entre os cientistas. Em 27 de julho, especialistas já consideravam extremamente provável que julho se tornasse o mês mais quente já registrado, com todas as estações combinadas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na era da ebulição global. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O Observatório Copérnicos também indica que o gelo marinho antártico atingiu o menor nível para o mês de julho, desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. O ano de 2023 é o terceiro mais quente até o momento, 0,43 graus Celsius acima da média recente, e uma temperatura média global em julho de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O resultado é simbólico, porque é o limite mais ambicioso estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento global e foi obliterado antes do prazo. E esses efeitos afetam populações no mundo inteiro, né? Em algumas regiões em forma de incêndios, tempestades, algo que a gente precisa parar e pensar um pouquinho, né, sobre o futuro do planeta. Vamos falar agora sobre o tempo neste dia, nesta quarta-feira em Cachoeira do Sul. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade. Dia chuvoso aqui no município de Cachoeira do Sul, nem somente no município de Cachoeira do Sul, não somente aqui, mas também em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. A situação é muito parecida, né? Tempo nublado, chovendo em alguns momentos de melhoria. Por aqui, inclusive, no ao vivo da Thelma Tomás, logo na abertura do jornal, estava começando a chuva aqui no centro da cidade. Pois bem, previsão do tempo, chuva. A instabilidade é prevista para hoje, para amanhã e sexta-feira aqui em Cachoeira do Sul. E tem risco de temporais isolados em algumas regiões do Rio Grande do Sul hoje, conforme a Metsul Meteorologia. Quarta-feira, em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu nublado e tem previsão de chuva, embora com possibilidade de períodos de melhoria. Temperatura mínima 14 graus e máxima 20. Quinta-feira também segue, conforme a Climatempo, com previsão semelhante à quarta, com chuva. Aberturas de sol podem ocorrer. Temperatura mínima 15 graus, máxima 25. Sexta-feira deve seguir com instabilidade e sensação térmica semelhante à quinta. Temperatura mínima 15 graus e máxima 25. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Tem condições favoráveis à chuva localmente forte, com riscos de temporais isolados no Rio Grande do Sul, conforme a Metsul Meteorologia. A instabilidade ocorre em consequência de uma área de baixa pressão que ingressa pelo nordeste da Argentina e que cruza o estado ao longo do dia, gerando nuvens carregadas e, em alguns pontos, com potencial para tempestades. As nuvens carregadas atuam desde cedo com chuva e raios na fronteira oeste, no noroeste e no norte do Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, a instabilidade avança e atinge todas as regiões do estado. Pontos mais ao extremo sul devem ser menos afetados. Onde a instabilidade deve ser mais forte é na faixa central do estado e também na metade norte gaúcha. Porto Alegre e região metropolitana começaram o dia ainda com tempo firme, mas com aumento de nuvens, e deve chover especialmente da tarde para a noite. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, região metropolitana, máxima de 18 graus. Também 18 em Uruguaiana, na fronteira oeste. Na região norte, em Passo Fundo, 16 graus. Na região central, em Santa Maria, 19.
também 19 no litoral norte, em Tramandaí e Torres, e em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 17 graus. Nesta quarta-feira, 85 alunos de Cachoeira do Sul que estudam na Escola Augusto Vitor Costa de Caçapava e que usam as linhas Jeribá e Passo da Taquara voltaram às aulas depois de uma semana sem transporte escolar por falta de pagamento. O serviço foi restabelecido porque a Prefeitura de Cachoeira do Sul pagou um dos 3 meses em atraso para essas 2 linhas e também para as outras 5 que ainda seguiam transportando mesmo com o atraso. Contratualmente, os transportadores têm direito de paralisar o serviço a partir de 90 dias sem pagamento. A administração cachoeirense contesta judicialmente o pagamento do transporte com recursos próprios, porque Caçapava é quem recebe do governo federal verba específica justamente para atender esses alunos. E vamos ver mais mensagens da nossa audiência no nosso WhatsApp, número na telinha para você participar, enquanto a gente vai vendo os recados aqui na nossa tela. Uma mensagem anônima aqui que destaca o seguinte: anos atrás, meu ex-marido tentou me matar, estava cheia de pontos de cirurgia, a PM me socorreu, mas fui tratada como agressora. Até hoje não fizeram nada. Essa reportagem mostrou algo que me provocou tristeza, conta aqui essa nossa telespectadora. E eu vou aproveitar aqui para destacar, né? Raramente, inclusive, a gente consegue alguma fonte ou pessoas que topam relatar essas situações vividas, porque realmente elas causam isso, né? Causam tristeza quando você revive uma situação que foi chocante, foi traumática. E talvez o número maior das situações de violência doméstica, elas não são divulgadas, talvez elas não sejam nem mesmo contabilizadas. E por isso é necessário denunciar e é necessário que a população se conscientize, né? Que nós tenhamos mais ações para coibir essa prática, para que o agressor seja de fato punido, né, no rigor da lei, e para que a gente se conscientize do cuidado que é necessário ter, né, em relação à não violência, né, dizer não à violência contra a mulher. A gente está batendo bastante nessa tecla nesse mês de agosto, né? Trouxemos somente hoje aqui 2 reportagens. Então, mais uma vez, muito obrigado à nossa telespectadora pelo relato impactante e importante. A Maiara, quero fazer aqui uma reclamação do descaso com a pracinha do Mauá, única que tinha para as crianças brincarem. Tem uma firma calçando as ruas, se estabeleceram ali e tiraram a pracinha com tudo, diz aqui a Maiara. Maiara, muito obrigado pela mensagem. A gente está recebendo alguns relatos sobre isso e vamos trazer informações em breve aqui na nossa programação, tá bom? Muito obrigado por relatar aí essa situação de descaso com a pracinha, com o espaço público do bairro, tá? Paula Moraes, gostaria de saber o que está acontecendo agora que o caminhão do lixo entrou uns 100 metros da rua Teodoro Erdina, no Passo do Moura, e não desceu até o fim. Que pouca vergonha, diz aqui a Paula, tá ficando isso. Ela faz um apelo ao prefeito para que o pessoal possa recolher o lixo em toda a rua, né? E ela destaca, Teodoro Erdina existe no Passo do Moura e paga IPTU. Obrigado, Paula, pela participação com a gente aqui no Telejornal. Daqui a pouquinho, mais recados da nossa audiência. O DENIT deve instalar ainda hoje os semáforos de orientação no acesso da Ponte do Fandango aqui em Cachoeira do Sul. O modelo de pare-siga vai ser retomado em uma faixa exclusiva de 3,5 metros na parte central da estrutura. Pela manhã, alguns motoristas foram surpreendidos com a nova determinação. Já está valendo a nova determinação de tráfego na Ponte do Fandango. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes está restringindo o trânsito de veículos acima de 18 toneladas. A partir desta quarta-feira, todo o fluxo sobre a ponte vai operar no sistema de pare-siga em uma faixa exclusiva de 3,5 metros na parte central da estrutura. A medida foi tomada após conclusão do laudo técnico de revisão estrutural. Todo o espaço da ponte receberá reforço na sinalização, orientando usuários sobre a alternância de fluxo no trânsito e sobre a restrição. Os semáforos devem estar em funcionamento até o fim do dia. Os responsáveis por essa fiscalização vão ter que solicitar a tara do veículo para identificar o seu real peso no momento.
Hoje pela manhã, nós flagramos uma abordagem que resultou na proibição de passagem na ponte. Vamos ver a tara dele. Eu creio que não. Porque ele disse que tem 36 passageiros, mais o peso bruto do ônibus. Eu acho que não passa. A opção mais rápida é a balsa Deusa do Jacuí, com acesso na Rua Moron e Praia Nova. Além disso, os condutores podem usar rotas alternativas. No sentido Porto Alegre, Cachoeira do Sul, pela BR-290, ir até a BR-471 em Rio Pardo e depois seguir até Santa Cruz e acessar a RSC 287, retornar a Cachoeira do Sul, acessando a BR-153 em Novo Cabrais. Para o sentido fronteira, sair pela BR-153, seguir até a RSC 287 e em Santa Maria, pegar a BR-158 e retornar a 290 em Rosário do Sul. Já na rota Cachoeira do Sul, zona sul do estado, quem sai do município e vai para o porto de Rio Grande deve ir até Santa Maria e pegar a BR-392. E assim segue a vida, né, aqui em Cachoeira do Sul, enquanto não sai a licitação dessa obra tão importante para a reforma do viaduto de acesso à Ponte do Fandango, aqui no município de Cachoeira. Bom, vamos falar agora sobre animais de estimação, sobre pets. Seu cachorro late aí o tempo todo, você briga, manda ele parar, mas não adianta, ele continua latindo. Pior que isso, late ainda mais alto. Então atenção, porque a sua maneira de corrigir pode estar errada. E agora, no quadro Educacão, a Francine Hernandes ensina como recompensar os animais e fazer eles não latirem sem motivo. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E hoje eu vou convidar vocês para refletirem sobre o quanto a gente recompensa maus comportamentos do nosso cão. Aí, eu tenho certeza que você já disse aí, eu não recompenso maus comportamentos do meu cão. Será mesmo? Vem com a gente com esse vídeo. Primeira coisa, meu cachorro está latindo enlouquecidamente. O que eu faço? Eu brigo com ele, eu grito, eu xingo, eu dou um comportamento alternativo. Bom, vamos lá. Toda vez que meu cachorro está latindo e eu começo a brigar dizendo, deu, chega, para de latir, eu não te aguento mais. A gente acha que está xingando o nosso cão. O nosso cachorro acha que a gente está brincando com ele. Ou seja, quando eu acho que eu estou punindo meu cão e que aquilo vai diminuir este comportamento, brigar quando o meu cachorro está latindo só vai fazer com que ele lata cada vez mais. Porque para ele, essa atenção é uma recompensa. A gente sempre tem que pensar que para os cães, ter a nossa atenção sempre é uma recompensa, porque o tempo que eles têm conosco é muito valioso. Então, o que eu deveria fazer? Ensinar comportamentos alternativos. Se o cachorro está latindo no portão, você vai dizer para ele, não, aqui. Lembrando que o não, ele não é, adivinha o que eu quero de você. O não sempre vai ser, para o que tu está fazendo e presta atenção em mim. E aí você vai dar um comportamento alternativo. Então, tá latindo no portão? Não, aqui. Ele veio para ti. Muito bem. Aí você pode conversar com o seu cão. Mas brigar enquanto ele está latindo só vai estar recompensando ele. Outra coisa. Meu cachorro pula em mim e pula nas visitas. O que eu faço? Eu empurro o meu cachorro. Gente, vocês acham que para o cachorro empurrar é algo ruim? Não é. Para ele, quando eu empurro, é uma brincadeira. Ó, vou dar um empurrão na rede aqui, ó. Ela volta. Por quê? Porque é brincadeira. Porque para eles é o jeito que eles brincam com os outros. É uma recompensa. Então, quando eu acho que eu estou fazendo ele parar de pular em mim, empurrando, eu estou fazendo com que ele cada vez pule mais em mim. Fran, como é que eu faço para o meu cachorro parar de pular em mim? Simples. Se for só com você, você vai cruzar os braços, evitar contato visual, porque o cachorro pula em você para chamar a sua atenção. Se ele não tem a sua atenção, ele para de pular. E quando ele está no chão, bem comportadinho, você recompensa. Muito bem, dá um carinho.
Ai, Fran, e quando for nas visitas, eu não posso ensinar todo mundo a fazer isso? Não, mas você pode receber as visitas com seu cão na guia, porque aí você não permite que ele tenha interações agitadas com outras pessoas. Ah, Fran, tá, onde mais eu tô errando será com o meu cachorro? Uma coisa muito comum é a gente recompensar o nosso cão por nos seguir. E sim, é muito fofo ter o nosso cãozinho perto da gente. Tipo, eu tô aqui na sala, levanto, eu vou pra cozinha, meu cachorro vai atrás. Eu viro pra ele e converso. Ô fulano, o que você tá fazendo aqui? Quando eu fiz isso, meu cachorro já, opa, seguir meu tutor é muito bom, é maravilhoso. E aí vocês vão dizer, tá, mas o meu cachorro me seguir não é um comportamento indesejado. Não, mas a ansiedade de separação é. É muito difícil pro seu cachorro entender que ele pode te seguir dentro de casa, mas que ele não pode te seguir da porta para fora. São esses cães que a gente ensina a andar sempre atrás da gente, que quando nós vamos para a rua, ficam em casa chorando, enlouquecidos e destroem as coisas. Ou seja, eu acabo ensinando o meu cão um comportamento de dependência e de ansiedade. Eu ensino o meu cão a ficar ansioso quando ele não pode me seguir. Meu Deus, Fran, como é que eu resolvo isso? Simples. Vai ter momentos do seu dia a dia que seu cão vai ficar invisível. Isso aí. Você levantou, saiu da sala, foi para a cozinha, seu cão foi atrás, você vai fingir que ele não existe. Você vai parar de recompensar esse comportamento de te seguir a todos os lugares. Gente, faz sentido isso para vocês? Eu acho muito importante a gente parar para pensar, porque a gente recompensa muitas coisas erradas. A gente recompensa muito o xixi fora do lugar quando a gente briga com o cachorro. Então, pensem sobre isso. Sempre que meu cachorro tiver atenção, ele vai estar sendo recompensado. E eu tenho que cuidar para não recompensar os comportamentos que eu não quero. Em contrapartida, quando meu cachorro está calminho, não custa eu dizer, muito bem, bom garoto. Eu recompensar a calma, a paciência, aquilo que eu desejo que meu cão queira. E uma dica muito, muito, muito importante. Pessoal, aquela felicidade do seu cão quando você chega em casa, aquela coisa exagerada de pular, de não saber o que fazer, de se mijar, isso não é felicidade, tá? Isso é ansiedade. É um comportamento que você está ensinando para o seu cão e que não é nada saudável, certo? Se puder chegar em casa, ter comportamentos mais calmos, eu não estou dizendo que você tem que ignorar completamente o seu cão, mas dá um carinho calmo. Isso vai ajudar com que ele cada vez fique mais equilibrado e tenha mais qualidade de vida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. E vamos ver mensagens aqui na nossa telinha. Quem participa com a gente é a Patrícia Moraes. Este é o Tyson. Adora um solzinho na frente da casa, mas se vê outro cãozinho no portão, late muito. Tá bom, Patrícia? Obrigado pela participação com a gente aqui no Telejornal. Dá tempo da gente mostrar mais mensagens. Está aqui o Matheus. Bom dia. Com os aumentos das queimadas na floresta amazônica nesses últimos meses, ajuda ainda mais essa ebulição climática. Infelizmente, não vemos nenhuma ação desse governo contra isso. Uma pena, diz aqui o Matheus. Obrigado, Matheus, pela participação. E já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!